Foi Deus quem quis, não foi. Deus não quer nada disso. Não, mas aconteceu, então aconteceu porque o ser humano provocou. Essa chama era usada em Atlântida. Só que eles começaram a abusar. Transmuta os erros que você faz. Ela vai apagando os erros. Os registros, porque cada coisa errada que você faz fica uma matriz. Você não está vendo, mas ela está aqui do seu lado, grudada na sua aura, né? E lá eles começaram a usar indevidamente. Isso há 12 mil anos atrás, 13 mil anos atrás. De lá até aqui foi proibido o uso, para que a humanidade tivesse que transmutar, mudar os seus sentimentos, as suas ações de outra maneira, por si só. Somente em 1930 foi permitido, acho que a maioria das pessoas aqui conhece, mas muitos ainda não conhecem. É um mantra simples que você fala. Eu vi nesse episódio do Rio Grande do Sul, muita gente falando para mim assim: puxa, que coisa que aconteceu, né? Eu falei, o quê? Lá no Rio Grande do Sul. Eu falei, tá. Foi Deus quem quis, né? Eu falei, não. Deixa eu falar para você, a primeira vez que uma pessoa me disse isso nesse episódio, eu falei, a partir de agora eu estou me nomeando advogado de Deus. Porque do outro lado já tem, né? Advogado do outro lado é bem conhecido. Eu vou me instituir, ele não me nomeou, mas eu vou me nomear advogado de Deus. Ela falou para mim assim, por quê? Eu falei, por que você está condenando Deus? Você está culpando Deus. Foi Deus quem quis, não foi. Deus não quer nada disso. Não, mas aconteceu. Eu falei, então aconteceu porque o ser humano provocou. Não tem desastre natural. Todos os desastres são frutos da energia dos seres humanos. E a coisa é muito simples. Se num lugar aconteceu um tufão, que é vento, uma ventania forte, você não tenha dúvida, naquele local tem registros fortes de pensamentos muito ruins. Então o pensamento ruim gera ventanias incontroláveis. Que é o que a gente sente internamente, né? Dentro da cabeça. E ali fica acumulado. Se você tem um lugar que tem inundação, água, significa que lá ficou registrado emoções terríveis. Veja só, naquela cidade do Rio Grande do Sul, teve uma guerra lá muitos anos atrás, né? E nessa guerra, muita gente foi jogada no mar para morrer afogado, por exemplo. A farroupilha, né? Exatamente. Então, tem uma energia que precisa ser novamente equilibrada. Não é castigo. Ninguém está castigando ninguém. Ela precisa só ser reequilibrada. Houve emoção, as águas precisam vir e limpar aquela emoção. Sabe? Limpar aquela emoção. Houve muito sangue naquela terra. Toda vez que tem muito sangue num local, vai ter muito desajuste da natureza. Porque no sangue é onde está a nossa luz. A luz corre no corpo pelo sangue, dentro do sangue. Por isso que existiam os vampiros. Não é lenda. Os vampiros buscavam a luz dentro do seu sangue. Por isso que acontecia isso. Então, em lugares... Você sabe que aconteceu uma coisa interessantíssima? No litoral. Aqui no litoral do Brasil. Aqui no litoral de São Paulo. Tem uma cidade chamada Itanhaém. Vocês devem conhecer. Conheço. Devem conhecer. Aí uma vez me liga uma pessoa, a dona Lourdes, que eu não conhecia, e ela ligou e falou assim: o senhor é o Américo? Eu falei, sou. Ela falou, um mentor do nosso centro aqui, espírita, pediu para eu ligar para o senhor. Eu falei, poxa, o que eu posso ajudar? O senhor poderia vir fazer uma palestra aqui na cidade sobre a chama violeta? Para quem não sabe, o que é a chama violeta? A chama violeta é a chama do Espírito Santo. Essa chama era usada em Atlântida. Só que eles começaram a abusar. Porque a chama violeta, ela transmuta os erros que você faz. Ela vai apagando os erros. Os registros. Porque cada coisa errada que você faz fica uma matriz. Você não está vendo, mas ela está aqui do seu lado, grudada na sua aura, né? E lá eles começaram a usar indevidamente. Então, imagina.
Você aprontava porque sabia que ia lá e a chama violeta ia tirar. Existia um templo que tinha um cubo violeta no ar, assim, girando, emitindo energias. Então, como foi? Houve um abuso da chama violeta, ela foi retirada. Isso há 12 mil anos atrás, 13 mil anos atrás. De lá até aqui, foi proibido o uso, para que a humanidade tivesse que transmutar, mudar os seus sentimentos, as suas ações de outra maneira, por si só. Então, se eu fiz uma coisa que não tem uma boa energia, eu vou ter que fazer uma coisa de boa energia para compensar, ok? Somente em 1930, Saint Germain revelou de novo, foi permitido a prática da chama violeta. Acho que a maioria das pessoas aqui conhece, mas muitos ainda não conhecem. É um mantra simples que você fala: eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Você tem que falar em múltiplos de 3. Quando eu falo eu sou, acho que eu já expliquei até da última vez que eu vim aqui, né? Sim. O eu sou significa Deus em mim é. Então a presença do eu sou está lá em cima nesse corpo, lá o 7º corpo. Então eu trago a energia purificadíssima, ela passa aqui no meu chakra da coroa, se divide pelos chakras todos e vem para o coração. Então quando eu falo eu sou um ser de fogo violeta, eu estou dizendo Deus em mim é, então é. Por isso que jamais você deve dizer uma coisa ruim depois do eu sou. Então, e veja quantas pessoas, para educar os filhos, né? Fala, você é isso, você é aquilo. Aí a criança até repete, então eu sou. E ela repete uma coisa ruim. Isso é forte demais, porque você está colocando Deus na parada. Então você está dizendo que Deus em você é aquilo. Então, olha o poder que isso tem. É um poder gigantesco. Depois você fala, eu sou a pureza que Deus deseja. Significa que você volta a um estado onde você não cometeu aquele karma. Fica claro isso, né? Certo. Então, o resultado. Em 1930, então, Saint Germain revelou novamente a chama violeta para nós começarmos a usar e a minimizar os nossos futuros. Entendeu? Então é assim, você chutou alguém vai ter que chutar você para compensar. Tá certo? Porém, se você faz a chama violeta, não vai precisar talvez dar um chute tão forte, ou nem vai precisar ter chute. Ok? Vai transmutando, esse é o princípio. É uma energia poderosa, energia do Espírito Santo. É por isso que o mantra é o som que propaga. Veja, o som, ele antecedeu a luz. Ele veio antes da luz. Então Deus falou, faça-se a luz. Então não tinha luz antes. E a luz se fez. A luz se fez. E a luz compôs tudo. Isso aqui é cheio de corpículos de luz. Isso aqui é cheio de luz. Vocês são tudo que é forma é formado por corpúsculos de luz. Então, é isso que está aí. Por isso que a palavra é tão importante para atrair o que a gente quer, né? E o que a gente não quer também. Tem a Né? menor dúvida. Tem um mantra que você... Deixa eu só terminar. Se você pendurar um gravador no pescoço, né, e gravar o que você falou de manhã até de noite, depois transcrever, você vai ver porque a sua vida é do jeito que ela é. Você afirmou durante todo o dia um monte de coisas que não são boas para você. Como se fosse uma maldição, um feitiço. Claro, e vai funcionar. Porque você está dizendo com emoção. É igual criança que repete palavrão. Eu falei isso da última vez, né? Ela não fala o palavrão na hora errada, ela fala quando ela está com raiva. Porque ela sentiu a raiva do pai ou de alguém que falou palavrão naquele momento. Então, ela coloca na palavra toda a energia ruim que ela tem. Se você analisar mesmo os palavrões, eles não tem lógica. Você falar o nome do órgão masculino, e aí, o que tem a ver isso aí? Não significa nada. Ou a condição de uma mãe, o que significa? Se olhar bem, eles não têm uma razão lógica. É verdade. Não tem razão lógica nenhuma. Mas a energia que se coloca é terrível. Tá machuca o ego, né? O xingamento machuca o ego do outro, né? Se ele não tiver ego, não faz efeito nele. Eu vou voltar em aí, porque senão nós vamos deixar isso daí cortado pela metade. Mas eu estava fazendo uma palestra, aí no final veio uma mulher falar comigo, chorando. Você foi fazer a palestra? A minha filha me xinga disso. Eu falei, por que você chora? Porque ela me xinga. Mas você é isso que ela xinga? Ela falou, não. Eu falei, então por que você chora? Ela parou, falei, pare.
Se você chorar, você está aceitando o que está sendo dito. Pense bem. Então, isso não é com você. Não condene a sua filha, mas não aceite que chegue em você. Então, seus ouvidos falam, não tem nada a ver comigo. E vai embora. Semelhante vai a fazer fofoca, outra coisa. Né? Exatamente. Ela parou. E depois ela até mandou, nossa, mudou minha vida. Percebe? Na verdade, nós damos vida às coisas ruins. Jesus falou, não dai vida à morte. Olha que interessante. Não dá, como assim não dá vida à morte? Tudo isso que vem com energia morta, se você aceita, você deu vida. Ela começa a ter vida dentro de você. Então, essa pessoa, a dona Lourdes, lá de Itanhaém, aliás, há muitos anos que eu não falo com ela, ela falou, precisava que você viesse aqui. Eu expliquei tudo isso da Chama Violeta para a gente entender. Porque é preciso fazer uma palestra nesta cidade para tirar os registros kármicos de sangue. Por quê? Porque tinham matado, ali a história mostra, mataram índios demais. É muito sangue que ficou na terra. E o sangue gera, porque você está afrontando diretamente a luz. Veja só, desprezando a luz. Eu falei, tá bom. Com muita satisfação e amor eu vou fazer a palestra aí. E ela falou, e fazer uma sessão forte de chama violeta. Falei, uma sessão forte de chama violeta. Fizemos, foi lindo. Foi lindo. Ali naquele dia tinha muita criança e elas viam os anjos aparecendo. Ela falou, olha aqui anjo grandão, todas as crianças viram. E uma energia muito forte saiu daquele local, né? E foi interessante porque ela falou para mim assim, ó, eu falei, ó, coloque aí o seu público, cobre, eu não quero um centavo, você vai ganhar tudo o que for, mas você tem que cobrar. Por quê? Porque senão as pessoas que vêm aqui, elas fazem karma. Se ela vai assistir, ela precisa ter um esforço, ela precisa pagar. É o dar valor, né? O dar valor. Senão também não vem, esquece, apagou, então vem. Aí no dia que eu fui fazer, foi incrível, cara, foi incrível. Ela falou assim, são 300 pessoas que estão aqui. Ela falou, todas as pessoas que vieram aqui, há uma semana não dizem palavrão. Há uma semana não comem carne vermelha. E uma semana não fazem sexo. Eu falei, dona Luz, a senhora me deu a melhor plateia que eu já tive na minha vida. Na minha vida, pô. Imagina, pessoas tão focadas naquele trabalho que ia ser feito. Tá? E qual que é o problema da carne vermelha e do sexo? Não tem problema nenhum. Cada um sente e faz o que quer. Mas assim, uma abstinência. Até porque você gosta de carne e você não comer, você está fazendo o quê? Uma purificação interna. Tá? A carne vermelha deixa você mais denso. Você fica mais pesado. Tá? Então assim, fica mais difícil você ter algumas atividades. Okay? Por que a abstinência é bom para o nosso corpo físico e espiritual? Não está tanto na moda do jejum intermitente, jejum não sei do que. Se você pegar a Bíblia em várias ocasiões, para você alcançar um estado superior, você fazia jejum. Exato. Porque o que acontece? Mas qual que é o mecanismo por trás? Então, por trás, assim, as suas energias não estão processando aquele monte de coisas, dos alimentos. É a mesma coisa. Como é que você come salada quando você almoça? A primeira coisa que você come? Deveria ser a primeira coisa para você já forrar o seu estômago. A maioria come salada logo de cara, não é assim? Sim. Então, devia ser a última. E por que devia ser a última? Porque é fibra. Se você já põe o seu corpo processando as fibras, você sobrecarrega o seu corpo. Você vai engordar mais. Porque ele está ocupado e você ainda começa a colocar depois outra comida toda. Então, como é que ele trabalha? Agora, na Índia, é engraçado, você come a sobremesa primeiro, a comida e depois a salada. A salada tem que ser a última coisa, porque ela vai exigir muito as fibras, tá? Entendeu? Então, se você coloca no começo, você aproveita menos dos outros alimentos. É a mesma coisa. Então, você em jejum, lá eles não foram em jejum, eles apenas abriram mão, percebe? Então, assim, eu estou dando uma importância enorme a esse lugar o que eu vou fazer, tá? Então, eu vou me abster de coisas que eu gosto, tá? Primeira coisa, você já conquista o mérito de você se abster, tá? Você já conquista o mérito, tá? E depois, fora o caso de que a carne vermelha, principalmente, ela é muito densa. E ela é densa por quê? Pela emoção que os animais passam ao serem mortos.
Então, o pior da carne não é a carne, é a emoção que você está comendo. Você come emoção. Você come emoção. Quando você come na sua casa, a sua mãe faz, a sua mulher faz, ou, enfim, ela colocou amor mesmo, como se falava antigamente, temperado com amor, né? Claro que é. Por isso que é mais gostoso, né? Comida claro. Da avó, da Agora, mãe. se você vai num restaurante, eu sempre chego lá e faço um mantra, faço a comida. Por quê? Porque senão eu vou estar comendo a emoção do cozinheiro. Ele brigou com a mulher, você está comendo raiva, ciúmes, está tudo ali. Quando você me oferece água, você não está me oferecendo só água. Dos seus dedos estão saindo fluidos. O seu estado vai junto com a água. Por isso que aquela história, não almoce com ninguém que tem raiva de você.